Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. O jovem Saulo, não contente em prender homens e mulheres em Jerusalém, pediu uma carta de recomendação para o sumo sacerdote, a fim de que ele tivesse poderes de, na cidade de Damasco, a capital da Síria, levasse presos para Jerusalém homens e mulheres que seguissem o caminho. O caminho é o cristianismo. Mas ele teve uma visão, luz e voz. A luz o deixou cego, e a voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, Saulo entendeu que perseguir a igreja de Jesus é o mesmo que perseguir Jesus. Ele vai deixar isso bem claro quando falar da doutrina do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, Jesus lhe disse que ele entrasse na cidade, que lá seria dito o que deve fazer. Havia na cidade um cristão chamado Ananias, e o Senhor apareceu a Ananias, dando-lhe a ordem de ir até a casa de Judas, procurar um homem de Tarso chamado Saulo, que estava rezando. Saulo havia ficado 3 dias sem comer nem beber. É uma espécie de jejum. É uma crise para uma conversão. Todos nós precisamos disso, de ter um abalo, uma sacudidela, de entrarmos em crise. E assim nós saímos de lá renovados. Ananias ficou com medo, porque lembrou quanta maldade esse homem havia feito. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe o quanto ele deve sofrer por minha causa. Ele que fazia os outros sofrer, agora sofrerá por causa de Cristo. Então Ananias foi até onde estava Saulo, impôs-lhe as mãos para que caíssem umas como que escamas dos olhos, ele recuperasse a vista, e logo depois ele foi batizado. E depois do batismo ele não perdeu tempo, ele foi às sinagogas de Damasco para afirmar que Jesus é o Filho de Deus. Assim aconteceu a conversão daquele que seria o grande apóstolo das gentes. O Evangelho narra nosso Senhor no finalzinho do discurso do pão da vida. Ele está nas sinagogas de Cafarnaum e diz palavras duras: o pão que eu vos der será a minha carne para a vida do mundo. Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Os judeus se escandalizaram com isso, mas Jesus não disse: vocês entenderam mal, eu estava brincando, era só uma linguagem figurada. Em vez disso, ele insistiu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Não é apenas um convite, é uma ameaça. Ou nós comemos e bebemos da carne e do sangue dele, ou não teremos a vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E este versículo aqui é central: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Poderia Jesus ser mais realista do que isso? Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como Jesus iria falar na alegoria da videira e dos ramos: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, na Eucaristia ocorre esta permanência mútua de modo íntimo. Como o Pai, que é vivo, me enviou e eu vivo pelo Pai, aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Na Eucaristia, o fiel recebe de Jesus a mesma vida que ele recebeu do Pai. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram e morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Por que agora carne, sangue, comer, beber? Porque Jesus, na Eucaristia, se oferece como vítima ao Pai.
A Eucaristia não é apenas um sacramento, ela é um sacrifício. Nela, Jesus se oferece ao Pai como vítima, em memória da sua paixão na cruz, e se oferece a nós como alimento e como bebida. Portanto, o corpo que ele quer nos dar é um corpo que já foi sacrificado. O sangue que ele quer nos dar é o sangue que um dia foi derramado. É o corpo e o sangue de uma vítima de amor por nós. Este é o mistério da Eucaristia, que está indissoluvelmente ligado ao mistério da cruz. É difícil? É duro entender isso? Essa é a verdade. Ou nós cremos na Eucaristia, ou não podemos seguir Jesus. A decisão é nossa. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam compreender e praticar tais lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.